de radiação mais próxima do homem, o Sol. Isso nos dias que definiam as mudanças climáticas, as estações, os pontos em que mudava o meio ambiente de todos os seres da Terra. Em certos casos, como em Edfu e Dendera, um mesmo templo enquadrava com seus pórticos uma estrela brilhante que anunciava a saída do Sol por esse mesmo lugar um pouco mais tarde. Edfu e Dendera são dois templos irmãos, dois observatórios que se complementavam para registrar de forma precisa a abóbada celeste sobre o Polo Norte e o Polo Sul do planeta. As estrelas polares eram um ponto de referência para registrar qualquer variação na inclinação do eixo da Terra com relação ao Sol. Este ângulo é o que causa as estações, os solstícios e os equinócios, o clima do planeta. O estudo e registro destas estrelas fixas e sua relação com o Sol e com as outras estrelas era muito importante, pois qualquer variação em seu movimento habitual antecipava grandes mudanças na vida do homem. Eram as estrelas nefastas, as das grandes mudanças. Foram localizados a uma distância precisa de forma a produzir uma diferença de 1 grau exato em sua latitude. Dendera se localiza nos 26 graus e Edfu nos 25 graus de latitude ao norte do Equador. Assim podiam registrar facilmente o movimento do sistema solar pela galáxia, o que era fundamental para os sacerdotes, pois determinava a passagem pelas diversas constelações, pelas energias fundamentais que determinam o caminho evolutivo do homem. As mudanças de era, a passagem de uma constelação zodiacal a outra, determinaram as etapas em que os sacerdotes revelaram os mistérios do universo a seu povo. Mudaram a localização de sua capital imperial e até os nomes de seus faraós. Todos os templos que construíram enquadravam em seus pórticos um setor do céu, por onde se movimentavam os mazarotes, os fogos do firmamento, permitindo-lhes registrar seus movimentos com facilidade. O templo de Horus em Edfu estava virado para o Polo Sul e enquadrava a estrela Canopus, enquanto que o templo de Hathor, em Dendera, enquadrava a estrela Alfa Draconis no Polo Norte. O templo de Horus em Edfu festejava seu nascimento no equinócio de verão, 3 meses depois. O templo de Hathor, em Dendera, festejava a renovação da vida, a fertilidade trazida pela inundação do Nilo, no dia do solstício de verão. O templo secundário, dedicado a Ísis em Dendera, enquadrava a estrela Sírio às noites sobre o horizonte, sua personificação no céu, que com sua reaparição anunciava a enchente do Nilo, e ao amanhecer, o surgimento do Sol no dia do solstício de verão. Nesse dia, a inundação marcava o fim do ano solar egípcio, celebrando-se em Dendera as festas do Ano Novo em honra de Hathor, a força que renova a vida, e de Ísis, a que trazia a água, sustento do Egito. Três meses depois, o templo de Neftis em Edfu, do qual só existe a base, enquadrava o ponto do horizonte por onde aparecia a estrela Procyon, que anunciava o tempo de semear, e ao amanhecer, o surgimento do Sol no dia do equinócio de inverno. Os astros em 21 de abril, no
E lá chegava a barca de ouro com a imagem de Hathor que vinha de Dendera pelo Nilo. Esta cerimônia era chamada de Festival do Belo Encontro, quando Hathor, a força da vida, festejava em Édifo a culminação do processo que ela havia iniciado. As estrelas e os sóis viajam de um horizonte ao outro pelo céu em barcos simbólicos. As imagens que estas estrelas representavam, como Hathor ou dentro de barcas de ouro, em procissões pelo Nilo. O antiquíssimo templo dedicado a Horus em Édifo, chamado de Apolinópolis Magna pelos gregos, começou a ser reconstruído em 237 a.C., durante o reinado do faraó Ptolomeu III, um dos reis macedônios que governaram o Egito como herdeiros de Alexandre Magno. A obra durou 180 anos, terminando em 57. O povo de Édifo ocupou os terrenos que eram antes exclusivos do complexo religioso. Seus muros de proteção externos desapareceram há muito tempo e a maioria de suas construções foi destruída. O templo principal, dedicado a Horus, o Falcão Dourado, permanece ainda intacto. Foi reconstruído pelos Ptolomeus, paralelo ao Nilo, no mesmo local onde existira um templo mais antigo. Os templos no Egito, que eram orientados para uma estrela em particular, só eram úteis por aproximadamente 300 anos, uma vez que o movimento do sistema solar em torno da galáxia tirava do foco a estrela objeto do registro. Por este motivo, desmontado e reconstruído com seu eixo ajustado em aproximadamente 4 graus. Por esta razão, são encontradas pedras marcadas por faraós anteriores nas bases dos novos templos. Era como girar o telescópio. O caso dos templos solares é diferente, pois o ângulo entre o equador e a eclíptica, por onde o Sol se movimenta, muda somente 1 grau a cada 7.000 anos. Os templos solares enquadrados com o ponto do horizonte onde surge o Sol em uma data especial serviam por milhares de anos. O eixo do templo está orientado para os 86,5 graus sudoeste. Ali, aos 26 graus sobre o horizonte, se localizava todas as noites, praticamente sobre o Polo Sul, a estrela Canopus, a segunda mais brilhante dos céus depois de Sírio. Canopus, Alfa Cariani, situa-se a 74 anos-luz da Terra e é a estrela mais brilhante da constelação de Carina, antes conhecida como Argo Navis, guia do navio Argos, no qual Jasão e os argonautas embarcaram para encontrar o vélo dourado. O pílono ou fachada do templo, com suas 2 grandes torres, enquadra a estrela do Polo Sul. Cada torre é um espelho exato da outra, até nas inscrições e baixo relevo de seus muros, simbolizando a existência da simetria em um universo assimétrico, que permite o movimento. Na frente, a figura do faraó esgrime uma espada para os inimigos do Egito com um gesto ameaçador, em um símbolo recorrente desde a época de Nárnia.
Sobre o pórtico, há o disco alado com as duas serpentes. As duas torres produzem a imagem nos hieroglifos de um horizonte